Foi encerrada após aglomeração de fiéis lá em Cabedelo. Bom dia, Everton. Oi, já estava até conversando agora há pouco com a Aline Grise, que é diretora de Vigilância e Saúde, que está do nosso lado, porque foi uma situação complicada. Ela até estava dizendo aqui pra gente que a equipe ficou bem assustada com a situação lá, mas firme, né? Atuante, porque era uma igreja que fica na área entre Bessa e Cabedelo, e logo de cara, quando a vigilância chegou, percebeu, e a gente inclusive tem vídeos que mostram isso, que havia uma aglomeração bastante acentuada, não tinha aquele distanciamento que é uma recomendação. E vocês perceberam o que mais lá? Qual era o comportamento no momento em que os fiscais chegaram e pediram para finalizar aquele culto ali? Bom dia. Então, bom dia a todos. A gente recebeu a denúncia, né? Eram praticamente 6h30 da noite, onde haveria esse culto. E a pessoa que fez a denúncia disse que geralmente esses cultos lá nessa igreja do pastor Samuel Mariano eram muito cheias e eles não seguiam o decreto, né? Na verdade, não é o seguir o decreto que é tão mais importante hoje. É você seguir à risca a proteção à vida, né? A proteção à vida das outras pessoas. Então, pedi para que a equipe fosse lá. A equipe chegou, né, por volta de 7 e pouco. Já estavam se preparando para o culto e realmente a denúncia procedia. Era uma quantidade exorbitante de pessoas, tinham pessoas sentadas, não estavam seguindo as regras de cadeira sim, cadeira não. Eram todas as cadeiras uma junto das outras, pessoas em pé porque já não tinha mais cadeira. Então ali eles não estavam seguindo nenhum distanciamento, não tinha pessoas com álcool, não tinha verificação de temperatura, não tinha... Os assentos estavam todos juntos, né? E com certeza a lotação da igreja não estava seguindo os 30% que diz o decreto. Agora, inclusive, nossa equipe recebeu, não sei se a gente vai conseguir exibir agora, mas a gente tem um vídeo, inclusive, que a gente recebeu na nossa redação, que também está circulando pelas redes sociais, de um comportamento de um homem que se apresentou lá como pastor. Isso. Esse homem teria sido, de certa forma, grosseiro com a equipe, ele teria agido de que maneira? Porque dá para ver nas imagens, no vídeo, que ele fala de maneira firme e começa a fazer uns vídeos, umas fotos dos carros dos fiscais. Isso, exatamente. Desde o início da chegada da fiscalização, foram muito mal recebidos, né? Muito mal recepcionados. Tiveram pastores que se aproximaram, perguntando se eles sabiam com quem estavam lidando, né? E a minha equipe firme, forte, estava ali para fazer sua parte orientativa, para que a gente venha manter as coisas que estão abertas, né? Para que outras pessoas que façam correto não venham as prejudicar. E aí tiraram foto da placa do carro, da prefeitura, ameaçaram o motorista. Então, assim, uma coisa que realmente foi muito triste de se ver, até porque estava dentro da casa do Senhor, né? Então, eu acho que a gente tem que, primeiramente, respeitar por estar na casa do Senhor e respeitar o próximo que está trabalhando, né? A fiscalização estava ali fazendo o seu trabalho, o seu papel, para evitar justamente a disseminação do vírus em grandes locais com aglomeração. Qual era o comportamento das outras pessoas que estavam ali para o culto? Sem ser o pastor, sem os representantes. O pessoal mesmo que estava ali assistindo àquela celebração, eles eram resistentes? Também sobre qual era esse público? Era um público de idosos também? Tinha esse público? Não, então, tinha um público em geral, né, mas poucos idosos. Eles não se manifestaram, né, ficaram só olhando, mas teve sim uma senhora que disse que achava um absurdo, né, a aglomeração. A gente sabe o que a aglomeração hoje causa na vida das pessoas, e ela disse e confirmou que a igreja era sempre assim e que tinha sido ótimo que a fiscalização tivesse ido. Então a gente não conseguiu fazer totalmente o nosso trabalho, né? Porque eles não permitiram, não respeitaram, não terminaram o culto. Eu precisei chamar a Vigilância Sanitária de Cabedelo, né? Quero agradecer Cabedelo por ter ido de prontidão, porque eles disseram que não era em João Pessoa, então a gente não podia atuar, mas eles não tinham documentação para comprovar e era no Bessa, como o próprio Instagram dele diz. E aí a gente chamou a fiscalização de Cabedelo e foram e cancelaram o culto e hoje vão estar indo lá interditar a igreja. Então, a igreja fica fechada por tempo indeterminado nesse momento? Isso, exato. Sem previsão de novos cultos.
A gente ainda vai continuar falando sobre... antes disso, deixa eu só destacar, se dá para ilustrar no vídeo que a gente tem da igreja aglomerada, a gente consegue perceber que lá atrás, já, assim, inclusive da parte de trás, tem uma parte do final do vídeo que mostra que é tão prova que a igreja estava cheia, que na parte de trás tinha gente em pé, que não tinha cadeira para todo mundo, né? Isso é um detalhe que chama bastante atenção no vídeo. Muito chama atenção porque ele por si só, ele prova que ele não está seguindo os 30%, né? Porque os 30% é uma capacidade mínima da igreja, onde as pessoas precisavam estar sentadas, cadeira sim, cadeira não, manter o distanciamento como em todo estabelecimento, e ali ele provou que ele não estava, e não estava preocupado com a vida das pessoas, né? Porque você percebe no vídeo que uns estão em pé, mas é um em cima do outro, né? O vídeo também mostra pessoas sem máscaras, então assim, realmente é lamentável. Aline, muito obrigado por conversar com a gente. Obrigada também. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Everton. Olha, a Debrais Paraíba, inclusive, frequento bastante essa igreja. Não estava frequentando porque estava fechada. Às quartas-feiras é um dos melhores cultos de ensino que se tem aqui em João Pessoa. Ontem, inclusive, era a reinauguração da sede, que durante todo esse tempo que passou fechado, ficou em reforma. E muita gente realmente procurou a igreja. Mas é importante entender que estamos num momento de pandemia, que estamos num momento de crise e que é preciso respeitar o distanciamento social. Eu acredito que o pastor Samuel Mariano não tenha feito isso nem por maldade, nem por desobediência. Mas porque era um momento festivo na igreja e eu acredito que ele não quis expulsar as pessoas do lugar. Porque é difícil também expulsar as pessoas de um lugar como esse, da casa de Deus. Você já pensou um pastor chegar e expulsar as pessoas de dentro da igreja? Isso também não é fácil. O que deveria ter sido feito, ter sido preparado do lado de fora da igreja, um local para que as pessoas também assistissem o culto e cultuassem ao Senhor. Agora, infelizmente, desse jeito não pode ser, porque a gente sabe que estamos num momento de pandemia. Passamos por um momento crítico no mês de março e nós devemos respeitar as autoridades. Infelizmente, a igreja vai ficar fechada. Por quê? Porque é uma casa de Deus, frequento a igreja, sei que lá é um lugar santo, que é um lugar de muito respeito às coisas de Deus. Mas infelizmente, infringiu uma lei, uma determinação, e a gente está aqui para respeitar as determinações. Não porque... mas é preciso proteger vidas. É preciso proteger vidas. A gente vai para o intervalo. Quando eu voltar, aí a gente toma um cafezinho.